Capítulo 1003. Depois de entregar todos os seus itens, Ernest Boyer ficou atordoado por um momento antes de recuperar o juízo. O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Este visconde sanguíneo finalmente recordou os assuntos que havia esquecido deliberadamente, aquele par de olhos límpidos verde esmeralda. Uma influência psicológica, não hipnose. Ernest Boyer olhou em volta com raiva e horror irresistível, absorvendo instintivamente a situação em que se encontrava. Seu olhar então pousou na figura parecida com uma montanha. Ele viu o padre Ultravisky com suas sobrancelhas finas e esparsas. Instantaneamente, Ernest Boyer teve todos os tipos de pensamentos passando por sua mente e colidindo uns com os outros. Ele rapidamente teve um pensamento intenso. Ele não resistiu e disse imediatamente: virei aqui para fazer um mês de trabalho voluntário. A situação difícil de Heinlein já se espalhava há muito tempo entre os sanguíneos de Bäcklund. Ernest Boyer conhecia bem o padre Ultravisky e sabia que, mesmo que resistisse, seria difícil para ele escapar ao destino de fazer trabalho voluntário. Ele poderia muito bem se render e escolher condições que fossem mais benéficas para ele. No mínimo, eu não deveria ter nenhuma influência plantada em minha mente e acabar convertendo minha fé na Mãe Terra. Esse pensamento passou pela mente de Ernest. Ele descobriu uma lanterna na mão de Ultravisky, e dentro dela havia uma vela estranha que parecia coberta de pele humana com protuberâncias salientes. Sob a fraca iluminação da luz das velas, as pupilas de Ernest se arregalaram novamente. Ele só tinha um pensamento em mente enquanto continuava ressoando. Outra influência psicológica. Naquele momento, sentiu a tristeza aumentar em seu coração. Tudo bem, Ultravisky assentiu e concordou com o pedido de Ernest Boyer. Heinlein conteve sua presunção e sorriso satisfeito. Ele então olhou para os itens que havia capturado, parecendo um fazendeiro que acabara de fazer uma colheita abundante. Numa sala privada no terceiro andar de um restaurante a noroeste da praça, as luzes escureceram quando uma enorme sombra apareceu. Pequenos morcegos voaram da escuridão e rapidamente se juntaram. A fumaça subiu quando o conde Mistral, de cabelos prateados e olhos escarlates, apareceu no local onde os morcegos estavam. Tudo ao seu redor foi restaurado ao normal. Seu servo, um homem de meia idade em um terno formal escuro, imediatamente se adiantou e perguntou com uma reverência: meu senhor, você vai comer? Ele não sabia dizer se as coisas haviam acontecido bem ou se algo havia dado errado, muito menos sobre o sucesso do resultado pela cara do conde. No entanto, não se atreveu a perguntar mais. Mistral assentiu e disse: sim. Ele caminhou até a mesa com um olhar sereno, tirou o anel com a gema azul fantasmagórica e sentou-se sem mostrar nenhuma discrepância em sua disposição. Era como se ele tivesse saído para alimentar os pombos. Esse cheiro é bastante único, mas não é ruim. Na sala privada vizinha ao conde Mistral, Klein estava com uma expressão muito comum enquanto comentava sobre a iguaria da culinária Civelaus, tripa de cordeiro. Esta operação de punição foi uma tentativa dos poucos membros do clube de tarô, uma que não precisava da interferência do mundo ou do senhor louco, mas considerando como a senhorita Justiça e a lua Heinlein não tinham experiência em tais assuntos e não tinham experiência, ele veio para a área escondido como uma salvaguarda final. Ele já havia usado sua marionete para orar ao louco enquanto entrava no banheiro anexo de seu quarto privado para subir acima da névoa cinza. Usando o ponto de luz correspondente, ele captou toda a praça e seus arredores. Ele continuou segurando o cetro do deus do mar o tempo todo, preparado para lançar um raio para evitar qualquer problema assim que descobrisse algo errado. No entanto, não fez nada. Tudo aconteceu de forma mais tranquila do que ele imaginava.
Não havia novidade sobre isso referente ao experiente Leonard, mas a senhorita Justiça, que participava de tais assuntos pela primeira vez, superou suas expectativas. Ela não estava nem um pouco nervosa, não demonstrando nenhum sinal de pânico. De fato, uma sequência 6 do caminho do espectador é muito melhor do que os Beyonders de sequência baixa e média dos outros caminhos quando se trata de controlar emoções. Mesmo que ela se sentisse desconfortável, teria resolvido isso com seus poderes Beyonder antes da operação. Klein assentiu indiscernivelmente enquanto continuava provando as outras iguarias. Do lado de fora da janela, na Praça do Santo Ierland, encheu-se de música animada, uma mistura eclética de flauta, violino, acordeão e violão de 7 cordas. Uma carruagem alugada circulava lentamente pelo perímetro da Praça do Santo Ierland. Leonard Mitchell, que estava preparado para retornar à margem norte da ponte de Backlund, deu uma olhada nos pombos no meio da praça antes de perguntar com voz reprimida: "Velho, qual a sua opinião sobre o resultado desta operação?" Depois de trazer Ernest Boyer para um sonho, ele abriu as viagens de Leimano e ativou o abraço do anjo. Então deixou o local na carruagem, sem ter certeza dos acontecimentos subsequentes. Em sua mente, Palais Zoroaster respondeu: "Na quarta época, existe um ditado: acredite no poder das divindades." Isso significa que este assunto recebeu a aprovação tácita do Senhor Louco, então está fadado a ter sucesso? Porém, o velho não sabe muito sobre o clube do tarô. O Senhor Louco é uma testemunha na maior parte do tempo, então não há a chamada aprovação tácita. Leonard murmurou interiormente antes de desviar o assunto. Por que esse ditado não parece completo? Ele nunca informou Palais Zoroaster sobre a situação exata do clube de tarô. Tudo o que fez foi mencionar a situação geral do clube de tarô e informar ele dos assuntos que haviam sido aprovados pelo Senhor Louco. Palais riu e disse: "De fato. Há também uma segunda metade do ditado: não confie na benevolência deles. Acredite no poder das divindades, mas não confie na benevolência deles." Leonard repetiu em silêncio enquanto olhava para o caderno de capa dura de bronze. Ele então murmurou melancolicamente: "Isso é realmente semelhante a um artefato selado de grau 1. Além disso, resolver seus efeitos negativos é relativamente simples. Antes desta operação, foi levado em consideração o fato de que os Beyonders do caminho que envolve o domínio da Lua, bem como a escuridão, tinham uma resistência relativamente mais forte contra os efeitos relacionados ao pesadelo. Leonard havia planejado originalmente pegar emprestado a fome rastejante do mundo Klein Moret. No entanto, após alguma discussão subsequente, a senhorita Mágica mencionou as características das viagens de Leimano, dando-lhe uma opção melhor. Consequentemente, Klein, que foi originalmente responsável pelo abraço do anjo, emprestou-lhe a fome rastejante por 3 horas. Vários poderes Beyonder úteis foram registrados, como o suborno, enfraquecer. "Isso é algo da família Abraham", disse Palais Zoroaster com um suspiro. Leonard já sabia disso há muito tempo e assentiu indiscernivelmente. Ele então perguntou: "Velho, você tem meios de enfraquecer ou controlar os efeitos negativos do item místico que mencionei anteriormente? Você chama isso de item místico? Isso é algo que requer selamento." Palais primeiro repreendeu Leonard. Então ele disse: "Você não disse que tem uma característica viva? Isso torna muito mais fácil de resolver." Leonard sentiu-se aliviado ao olhar novamente pela janela, avistando a Catedral do Santo Ierland, que tinha peças que lembravam fábricas. Reticências. Na rua Phelps, Burgo Norte, nas proximidades da Catedral do Santo Samuel, na entrada da Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Luen.
Depois de trocar de roupa, Audrey desceu da carruagem como uma garota comum. Ela já havia se livrado do traje de jornaleiro em um quarto de hotel preparado com antecedência. E aquele quarto foi reservado por alguém sob instruções de Enlin. Não teve nada a ver com ela. Nesse momento, havia pessoas indo e vindo na entrada da Fundação de Caridade para bolsas de estudo de Loen, mas Audrey se aproximou sem qualquer hesitação. Ninguém olhou para ela, como se ela vivesse em outro mundo. Audrey entrou rapidamente no salão de entrada, subiu ao segundo andar e dirigiu-se ao escritório do diretor. E todos por quem ela passava pareciam juntar-se a ela num jogo, fingindo que não a tinham visto. Eles não ficaram intrigados com o motivo da garota desconhecida estar lá dentro. Audrey estava prestes a entrar no escritório quando de repente ouviu uma voz familiar lá dentro. Senhorita Audrey, esta é a quantidade de doações que reunimos esta semana. Audrey não pôde deixar de curvar as pontas dos lábios enquanto cutucava suavemente a porta entreaberta e entrava. Dentro do escritório, um funcionário segurava uma pilha de documentos e mostrava-os à pessoa atrás da mesa. Sentada atrás da mesa estava uma Golden Retriever com um par de óculos de aros dourados pendurados no pescoço. Sentou-se no assento do diretor, folheando casualmente os documentos, e disse: "Isso não seria um problema." O funcionário então pegou de volta o documento e sorriu para a Golden Retriever. "Então, vou me despedir, senhorita Audrey." Atrás dela, Audrey conteve o riso enquanto caminhava até o sofá. Ela silenciosamente observou o funcionário sair sem interromper a leitura dos outros documentos da Golden Retriever. Suzy leu seriamente os diversos documentos, com medo de que algo errado acontecesse com sua atuação, assim, afetando os assuntos de Audrey. Depois de um tempo, ela de repente olhou em volta, confusa. "Audrey, você voltou? Como você percebeu?" Audrey levantou-se do sofá e apareceu na vista de Suzy. Para esta operação, ela conversou especialmente com Suzy. Fez que esta cadela a substituísse no trabalho na Fundação de Caridade para bolsas de estudo de Loen. Então, com a Golden Retriever auxiliando, ela hipnotizou todos os funcionários que interagiriam com ela naquele dia, fazendo-os tratar Suzy como Audrey. Quanto a possíveis visitantes, ela disse à sua equipe que só haveria convidados à tarde. E o sinal para sair da hipnose foram os sinos da catedral às 14h. Suzy pulou da cadeira depois de ver Audrey, dizendo exasperada: "São quase 2h." "É isso mesmo." Audrey interiormente fez uma careta boba enquanto corria para a pequena sala e vestia suas roupas. Ela então usou os poderes de controle de chamas de mentira para queimar seu disfarce anterior. Depois de retornar ao escritório e sentar-se, ela se sentiu completamente relaxada. Juntou as mãos e franziu levemente os lábios. Para ser franca, ela sempre esteve nervosa. No entanto, havia lançado acalmar em si mesma antes da operação, evitando qualquer deslize. É muito interessante agora que relembro isso. Até discutimos como compensaríamos aqueles que foram afetados. Audrey, muito bem. Um sorriso brilhou na beleza loira de olhos verdes à medida que ficava mais brilhante. Após esta operação, ela percebeu que sua poção hipnotista havia sido digerida em uma quantidade significativa. Além disso, também confirmou uma coisa: o item místico, Mão do Horror, que veio com suborno, charme, funcionou perfeitamente com hipnose. Sim, também descobri que o nome do Senhor Lua é Enlin White. Ele não se preocupou em esconder o assunto, porque tinha que me contar. Caso contrário, não teríamos alcançado os nossos objetivos. Sim, talvez apenas dar o nome da catedral tenha sido suficiente, mas isso ainda revelaria sua identidade. Ainda estou sentindo alguma ansiedade.
Eu estava muito rígida ao hipnotizar. Na verdade, usei palavras muito diretas durante o primeiro nível de hipnose. Audrey lançou acalmar em seus sentimentos levemente agitados enquanto revisava toda a operação, esperando poder tirar proveito da experiência e das lições de hoje. Gong, gong. Os sinos da Catedral do Santo Samuel badalaram, indicando que eram 2 da tarde. Muitos funcionários que estavam na Rua Phelps, número 22, na Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen, tremeram seus corpos ao ouvir isso. Depois disso, continuaram com o trabalho como se nada tivesse acontecido. Gong, gong. Em meio aos sinos da catedral, Klein, que havia se transformado novamente em Duane Dantes, caminhou mais uma vez até a varanda da Rua Boquilund, número 160, e observou a situação da casa de Matt. Nesse momento, uma carruagem passou pela entrada de sua residência e seguiu até o final da rua. De repente, Klein sentiu sua percepção disparar quando uma cena surgiu em sua mente. Um rato cinza estava encostado na janela da carruagem, observando vagarosamente a paisagem da rua. Ponto.